Bien, entonces damos inicio a la sesión número 14. La primera presentación es Evolución secular de cuerpos menores resonantes, enfoque semianalítico para excentricidades arbitrarias, Juan Pons y Tabaregal. Cuando te falten 5 minutos te aviso. Bueno, ¿empiezo nomás? Sí, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día primero que nada. Muchas gracias por la oportunidad de dar esta charla. Me llamo Juan Pons, soy estudiante de maestría de la Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. Y bueno, les voy a hablar, como decía, evolución secular de cuerpos menores resonantes, donde usamos un enfoque semianalítico para excentricidades arbitrarias. Entonces, bueno, el problema que vamos a considerar es el problema de tres cuerpos restrictos, elíptico y plano. Es decir, que tenemos un asteroide, una partícula que orbita una estrella, la cual está siendo perturbada por un objeto masivo, un planeta, y cuyas órbitas de ambos cuerpos están en el mismo plano. Vamos a considerar como dirección de referencia la longitud del periodo del planeta, o sea que vamos a tomar la longitud del periodo del planeta como 0, y vamos a suponer que el asteroide está en una resonancia KPK con el planeta. No va a haber ninguna restricción ni para la excentricidad del planeta ni para la excentricidad de la partícula. Siempre que veamos un índice P nos vamos a estar refiriendo al planeta. Bueno, el hamiltoniano semisecular de la partícula tiene esta expresión, que pueden ver por ejemplo en este trabajo. Básicamente consiste de tres términos, los primeros dos que dependen del semieje de la partícula, mientras que el tercer término es una función R que depende del semieje de la partícula, la excentricidad, la longitud del perihelio, y sigma, que es el ángulo crítico, que se suele definir así. Es una combinación lineal entre las longitudes medias de la partícula y del planeta. Y hay un término extra que depende, en este caso, de la longitud de la partícula, del perihelio de la partícula. Este hamiltoniano se calcula eliminando todos los términos que dependen de los lambda, pero no de sigma. Y R es lo que se conoce como la función perturbadora promediada. Otro ángulo que vamos a utilizar, otro ángulo resonante que vamos a utilizar es θ, que se define casi igual, solo que la longitud del perihelio es del planeta en vez de la partícula. Pero como es 0, entonces queda básicamente la combinación lineal de los lambda. La función perturbadora promediada la calculamos siguiendo el modelo de Gallardo 2020, que es un promedio de 0 a 2 πk, o sea, de cada revoluciones del planeta, en la longitud del planeta. Y una hipótesis muy importante acá es que asumimos constante el semieje, la excentricidad y la longitud del perihelio de la partícula durante esas k revoluciones donde hacemos el promediado. Si aplicamos el formalismo hamiltoniano, se obtienen que los puntos de equilibrio estable coinciden o se dan en los mínimos de la función perturbadora. En este caso tenemos un ejemplo un tanto extraño, si se quiere, de la 2.1 con un perturbador hipotético de 0,3 de excentricidad, de una excentricidad bastante alta de la partícula, como si fuéramos un Grazer, por ejemplo, de 0,98 y omega igual 0. Y el punto de equilibrio único que existe en este caso es en sigma igual 0. Los puntos de equilibrio que estén en condición de encuentro no los vamos a considerar, y como criterio vamos a utilizar que, como condición de encuentro, es cuando la distancia mínima mutua entre las órbitas es menor a 3 radios de Higgs. Si consideramos la parte que depende del semieje en el hamiltoniano, podemos construir curvas de nivel en el plano semieje ángulo resonante, donde si arrancamos una integración numérica en un punto en una de estas curvas, lo que va a suceder es que la integración numérica se mantiene en esa curva, o sea, de energía constante, ¿no? Como se puede ver acá, en la derecha tenemos el semieje que está librando, la excentricidad del perihelio están prácticamente constantes, y los ángulos resonantes también tienen una libración con el mismo periodo que el semieje. Pero ¿qué pasa si aumentamos la escala de tiempo, ¿no?, a 2 órdenes de magnitud más? Bueno, lo que sucede en este ejemplo es que la excentricidad tiene unas variaciones brutales, casi de 0,8 de excursión, el perihelio también casi que circula, y algo muy interesante que sucede acá es que el centro de libración, que es el punto en torno al cual está librando sigma, también varía, también tiene una evolución secular. ¿Cómo podemos entender la evolución secular de estas tres variables? Bueno, tenemos que aplicar algo que se llama principio de invarianza adiabática, que lo que nos dice es que si las variaciones de excentricidad y perihelio son mucho más lentas que los periodos de libración resonantes, hay una cantidad que se conserva, que es este J acá, llamado invariante adiabático, que no es más que la integral de sigma mayúscula, que depende del semieje nomás, y diferencial sigma.
Esto lo podemos interpretar, o se puede interpretar, como el área encerrada por una de estas curvas. Es decir, lo que nos dice el principio es que si arrancamos en una de estas curvas, el área que está encerrada por esa curva se va a mantener constante a pesar de las variaciones que puedan existir en excentricidad y perihelio, siempre y cuando sean mucho más lentas que el periodo de libración resonante, ¿no? En nuestro caso, para simplificar el problema, vamos a asumir J igual 0, que eso implica una amplitud de libración nula. Por lo tanto, dado el semieje del planeta, tenemos que el semieje de la partícula está dado por esta ecuación, que sale de la tercera ley de Kepler, y de la condición de conmensurabilidad de los periodos, por la resonancia, ¿no? Y, bueno, y este principio nos va a permitir justificar por qué el método sirve para predecir la evolución secular dentro de la resonancia. Existen básicamente dos casos, el caso más sencillo del centro de libración fijo o del centro de libración variable. ¿Cómo hacemos para saber en cuál estamos? Bueno, podemos graficar todos los centros de libración, es decir, buscar todos los puntos de equilibrio, buscando los mínimos de la función perturbadora, en función de excentricidad y perihelio, o sea, barrera en excentricidad y perihelio. Y en este caso acá, que estamos con un perturbador de 0,01, o sea, un perturbador cuasi circular, tenemos que hay dos familias de puntos de equilibrio en cero. Una es en 0, perdón, y la otra es en 180 grados. Esto quiere decir que podemos estudiar la evolución secular de las cosas que sí pueden variar, que son excentricidad y perihelio, haciendo mapas en el plano excentricidad-perihelio, o sea, curvas de nivel de la función perturbadora, ¿no? Que como está dentro del hamiltoniano, va a seguir siendo constante, ¿no? Porque sigue siendo la energía. Entonces, en este caso tenemos que el modelo vendrían a ser las curvas negras, y en rojo tenemos una separatriz, que también es el modelo, y lo comparamos con tres interacciones numéricas distintas, la amarilla, la verde y la azul, donde la cruz es la condición inicial, donde arrancó. Vemos que hay un buen acuerdo entre el modelo y las interacciones numéricas. Y, bueno, en la derecha comprobamos que el semieje y sigma estén quietos, donde tienen que estar. Y lo que se puede también obtener con esto es los ACR, conocidos como Axial Rotation Resonance, que son puntos en torno al cual el perihelio puede oscilar. En este caso hay un ACR en 0,73 y 0. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos siempre estamos en la 2.1, ¿no? En la resonancia 2.1, como ejemplo. ¿Qué pasa si aumentamos la excentricidad del perturbador a 0.3? Bueno, lo que ocurre es que el centro de interacción puede variar. Entonces, si queremos entender la evolución de las tres cosas, tenemos que pasar al espacio 3D. Y lo que se nos puede hacer fue, bueno, barrer en excentricidad y perihelio, y para cada parte de excentricidad y perihelio calcular los puntos de equilibrio. Entonces, que puede haber más de uno, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo había uno solo, pero puede haber más de uno. Y el siguiente paso es asignar un color de acuerdo al hamiltoniano en estas superficies. Y lo que se forman son estas superficies donde hay unas curvas, o sea, de color constante o de energía constante, que nos predicen la evolución secular. Entonces acá comparamos con tres interacciones numéricas. La primera es arrancando en este ACR de acá, vemos que todo se mantiene quieto. Después nos corremos y vemos que, bueno, la evolución sigue una de estas curvas, y así sucesivamente en el tercer caso. En este caso, bueno, hay dos superficies en realidad, no sé si se dan cuenta. Hay una con el ACR en 0,7 de excentricidad y otra que está separada con un ACR muy alto en 0,99, que obviamente es apenas estable porque si nos corremos de ahí, las curvas nos dicen que la excentricidad llegaría a 1 y tal, el objeto colisionaría con la estrella. Otra cosa interesante a observar es los caminos altos de excentricidad que se pueden encontrar con estas curvas de nivel. Si aumentamos aún más la excentricidad a 0,5, se empieza a complicar un poco la topología. Acá usamos θ en vez de sigma, que se ve mejor, usamos θ. Y lo que podemos ver en este caso es que además de los dos ACR, que se movieron un poco, ¿no? Aparece un tercer y un cuarto ACR asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque no está ni en 0 ni en 180, se llama así. Y bueno, en este caso comparamos con una interacción numérica en amarillo, se puede ver que la partícula sigue ahí. Pero este ACR tiene una extensión en el espacio de fase bastante pequeña, porque si nos corremos un poco la condición inicial, vemos que, bueno, hace lo que dice el modelo también, ¿no? El perihelio empieza a circular y ya no estás más en el ACR. Acá, bueno, es la misma superficie con un ejemplo más complicado, solo para ver que también el modelo coincide con la interacción numérica. Hay que observar acá es que no podemos proyectar las curvas de nivel de esta superficie en el plano perihelio y excentricidad, porque la superficie se solapa consigo misma. Entonces, si quisiéramos hacerlo, no podríamos. En otros casos sí se puede, pero en este no. Acá lo que hicimos fue barrer en forma continua la excentricidad del perturbador de 0 a valores muy altos, y lo que obtuvimos son las familias de ACR, cómo van variando en función de excentricidad, perihelio y sigma, o sea, cómo se van ubicando.
En rojo y en verde tenemos las familias que se llaman simétricas, y en azul y celeste las asimétricas. Y las estrellitas corresponden a los casos estudiados en detalle anteriormente. Algo que se puede observar es que a medida que aumentas la excentricidad del perturbador, coexisten más ACRs. Bueno, acá lo que hicimos fue graficar el ancho de la resonancia con el modelo Gallardo 2006-2019, que es lo que estuvo hablando Tabaré ayer. Y lo que hacemos es comparar interacciones numéricas con todas las condiciones iniciales exactamente iguales, excepto el semieje inicial, donde comparamos el caso nominal, o sea, el semieje con aquella ecuación que vimos, clavado en el centro de la resonancia, y vamos variando hacia afuera, hacia el borde de la resonancia. Y lo que hacemos es ver cómo cambia la evolución, por ejemplo, de la excentricidad. Vemos que hay un cambio muy grande, tanto en frecuencia como en amplitud. O sea, que esto nos está diciendo que es muy distinto a veces, podría ser muy distinto estar en resonancia profunda, o sea, en el medio, o estar en el borde. Obviamente el semieje a la derecha empieza a tener una vibración cada vez más grande, y lo mismo pasa con sigma, además de que el centro de libración, o sea, el valor en torno al cual oscila, también varía de forma distinta. Y como aplicación, bueno, utilizamos el planeta hipotético, planeta 9, donde, tomamos estos datos de Batillín, semieje 500 unidades astronómicas, excentricidad 0.25 y 5 masas terrestres. Lo que se puede observar, bueno, en este caso hicimos una proyección en el plano de excentricidad perihelio, para que sea más fácil de visualizar. Filtramos un poco la otra familia de puntos de equilibrio, a otra superficie, para que se vea mejor. Y lo que podemos ver es que hay caminos de excentricidad que llevan, caminos dinámicos que llevan la excentricidad de valores muy bajos a valores muy cercanos a 1. Como bien es sabido, los TNO distantes tienen que tener excentricidades muy altas para poder ser observadas, ¿no? Y esto lo que nos diría es que si los descubrimos, aquellos TNO que estén en la resonancia 2.1, deberían estar todos con un perihelio muy, muy similar, ¿no? Porque por la forma de las curvas, todas como que convergen en excentricidades altas al mismo valor de perihelio. Bueno, en este ejemplo está simplificado, ya que no consideramos los planetas gigantes para la integración numérica, lo que podría ser importante si hay algún encuentro con Neptuno o algo que pueda cambiar un poco la integración. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que desarrollamos un método semianalítico que predice la evolución secular de un asteroide en resonancia profunda, una resonancia genérica, con un cuerpo masivo coplanar para valores arbitrarios de excentricidades. Este método permite encontrar los ACR y los caminos dinámicos que podrían excitar la excentricidad a valores muy altos, ¿no? Permite además encontrar separatrices que separan las regiones donde el longitud del perihelio circula y libra. Y bueno, si comparamos con otros estudios, los resultados de la ubicación de los ACR coinciden. Comparamos también la evolución secular entre estar en resonancia profunda y estar al borde. Vemos que hay una diferencia dinámica muy clara que podría llegar a existir entre estos dos escenarios. No es que siempre pase, pero podría pasar. Encontramos que una posible parcial explicación para la aglomeración que hay en perihelio observada en los TNOs podría ser la excitación que hay dentro de la 2.1. Obviamente habría que considerar otras resonancias, ver los valores de semieje de los TNOs distantes, hacer un estudio más completo para ver si esta es una de las causas más importantes o no. De hecho, ni siquiera está claro si la dinámica secular común o la secular resonante puede ser la responsable de las aglomeraciones. Y la principal desventaja de este método es que no es aplicable en realidad. Les mentí un poquito cuando dije valores arbitrarios de excentricidad. En realidad no es aplicable cuando las excentricidades son muy, muy chiquitas, porque ahí el perihelio puede empezar a variar muy rápido y aplicar el principio didáctico en realidad no se puede, por la hipótesis aquella de que tienen que variar muy lento en la excentricidad del perihelio en relación a los periodos de libración. Y a futuro, la idea sería, bueno, extender el método al caso planetario, que eso sí sería más interesante, y buscar sistemas reales que puedan estar sujetos a la evolución secular dentro de la resonancia, que eso es lo que estamos haciendo ahora. Después, más a futuro, sería investigar el caso de inclinación no nula, tanto para el problema restricto como para el planetario, continuar validando el modelo, comparando con interacciones numéricas de otros estudios, y mejorar en lo posible las eficiencias que pueda tener. Y en un futuro quizás el método se pueda aplicar, esto obviamente cuando haya poder de observación mucho más grande, para el caso restricto a exocometas resonantes donde el planeta perturbador sea un planeta excéntrico. Así que bueno, eso sería todo, y este es el trabajo que publicamos con Tabaré hace poquito en Monthly Notices. Y bueno, después tienen las referencias.
Bueno, muy en tiempo, muy prolijo. Gracias. Preguntas. Acá Adrián Rodríguez pregunta, ¿el modelo es válido también para perturbador interno? Sí, o sea, estamos considerando que no hay ninguna restricción tampoco en en KP y K, o sea, se puede aplicar para resonancias externas o internas. Casi todo lo que mostramos acá fue para la 2.1, o sea, es una resonancia interna donde tenemos al objeto, a la partícula adentro, ¿no? Ahorita más adentro, pero se puede aplicar para si el objeto de la partícula está por afuera, o sea, resonancias del tipo 1.2, 1.3, 1.4, yo qué sé. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan para Juan? Estamos con tiempo, así que pueden hacer alguna otra pregunta si quieren. Bueno, coorbitales. Estaba pregunta por los coorbitales. Sí, los orbitales también se puede aplicar. Eso tiene que ver con la definición del sigma, porque hay otros trabajos donde el sigma se define de una manera un poco distinta, donde aparece dividiendo Kp menos K. Es básicamente esto con Kp menos K dividiendo, y ahí se te complica, digamos, porque si usas el orbital sería la 1, 1 y te quedaría dividiéndose. En este caso, como usamos este ángulo resonante, se puede aplicar para orbitales, o sea, se puede estudiar los troyanos y todo eso en la 1, 1. No habría ningún problema tampoco. Bien, y Adrián pregunta, ¿para la 1.2 los resultados son similares o aparecen soluciones nuevas? Para la 1.2, bueno, para excentricidades bajas del perturbador vimos que son similares, y también para excentricidades moderadas también, o sea, los asimétricos que aparecen, eso sí lo vimos, pero todavía no estudiamos a fondo, como para poder comparar con todo el rango de excentricidades, ¿no? Incluso muchas veces pasa porque los modelos que se utilizan muchas veces son modelos analíticos, ¿no? Donde el desarrollo de la función, o sea, la función perturbadora se calcula de otra manera, se calcula con una serie que tiene un problema de que converge en cierto rango de excentricidades, entonces muchas veces los estudios no abarcan de 0 a 1, ¿no? Todas las excentricidades posibles, y a veces no se puede comparar en todo el rango. Pero lo que hemos visto hasta ahora es sí, la 2.1, perdón, la 1.2 y la 1.3 también, parecería dar exactamente igual. Bien, y acá Fernando Rey pregunta, ¿y para resonancias retrógradas se aplica? Bien, eso es una buena pregunta, que estuvimos hablando hace poco con Tabaré, y sí, estamos en el problema coplanar, y tal, los grados de libertad serían lo mismo si usamos delta I igual 180, y de hecho se puede, lo que cambiaría sería, bueno, o sea, cómo se calcula esto, sería igual, solo que tendrías que fijar I en 180, y está, o sea, sabes que se va a quedar ahí, o sea, que no aparecen más grados de libertad, sino que siguen siendo los mismos. Así que sí, se podría aplicar en resonancias con movimientos retrógrados. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Juan y Gracias a ustedes. pasamos a la siguiente presentación. Saludos. Que tenemos a Felipe. ¿Estás ahí? Olá, me escuta? Sí. Ok, vou compartilhar minha... Ok. Bien. Ok, ¿posso? Sí, puedo presentar. Tenemos ahora la palestra de Felipe Monteiro, identificação e caracterização de asteroides binários próximos da Terra pelo projeto Impacton. Início. Ok, então eu sou o Felipe Monteiro, atualmente eu sou pós-doc no Observatório Nacional, trabalhando, né, colaborando com a equipe do projeto Impacton, sob supervisão da doutora Daniela Lázaro. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que foi uma parte do meu trabalho de doutorado, né, concluído em 2020, onde eu pesquisei alguns possíveis asteroides binários próximos da Terra e também uma caracterização de outros asteroides binários confirmados. Então,
Não está passando. Ok. Asteroides binários são sistemas de 2 asteroides, certo? 2 asteroides que estão orbitando em torno de um centro de massa comum entre eles. Então, em todo o sistema solar, esse grupo, esses asteroides binários são conhecidos, são encontrados. E na região dos NEOs, propriamente, que é o foco desse trabalho, eles estão sendo encontrados de forma crescente, né? Principalmente com o aumento de curvas de luz que estão investigando esse tipo de objeto. Então, é estimado que cerca de 15% da população de NEOs seja binária, né? E que esse número pode ser ainda maior se considerarmos aqueles objetos com rápida rotação ali abaixo de 3 horas, entre 2 e 3 horas do período de rotação. Então, nesse gráfico, né, que é a distribuição do período de rotação versus do diâmetro, podemos ver aí em preto, né, os NEOs com o período de rotação determinado, e em cinza são os asteroides do cinturão principal com período de rotação determinado, e em verde, os quadrados verdes são justamente os componentes primários dos NEOs binários conhecidos. Então, os componentes primários geralmente são os corpos maiores do sistema binário, porque a maioria desses sistemas é formado por um corpo primário bem maior e um componente secundário bem menor. Então, aí nós temos no gráfico os componentes primários que estão mostrando aí que é possível notar que eles estão girando muito próximo da barreira de rotação, né? Aqui essa linha tracejada em vermelho, né? A barreira de rotação é a barreira que é um limite de rotação para corpos reacumulados, né? Ou seja, aqueles Hubble piles, né? Então, se esses objetos forem realmente corpos reacumulados, eles estão girando ali muito próximo do período crítico, ou seja, e por isso acredita-se que o mecanismo mais propício para que haja a formação binária seja por meio da fissão rotacional, né? Então, essa fissão rotacional, ela ocorre principalmente induzida pelo efeito York. O efeito York produz pequenos torques térmicos no objeto, no asteroide, e ele passa a rotacionar cada vez mais rápido. Então, atingindo assim o limite, né, o período crítico, e a partir disso ele começa a perder massa ou ter uma fissão rotacional. Então, nesse trabalho de Walt e colaboradores de 2008, a gente pode ver uma simulação em que a gente vê um Hubble pile, duas formas, né? A primeira aqui em cima, uma forma bastante alongada, e a do meio aqui, uma forma esférica, em que quando eles são submetidos a um aumento, aumento da velocidade, aumento da aceleração, e o período de rotação vai atingindo cada vez mais o período crítico, esse objeto começa a perder, a ter material migrando, né? A material migrando, como mostra aqui nessa linha de baixo, material migra dos polos, né, das altas latitudes para a região equatorial. E a partir disso, vai existir uma perda de massa, em que essa perda de massa irá fabricar, né, irá produzir o corpo secundário ou satélite, né, muitas vezes. Então, essa simulação é muito concordante, né, está muito bem de acordo com as observações de objetos reais, né, de asteroides binários. Por exemplo, essa imagem, esse modelo de forma do NEO 1999 KW4, em que a gente pode ver realmente a forma com uma borda, né, equatorial bastante proeminente, justamente desse material que migrou dos polos para a região equatorial. É bastante comum nos asteroides binários, e também outros asteroides, como a gente pode ver já em Ryugu e Bennu. A análise desses objetos que nós fizemos foi através de curvas de luz, né, dados fotométricos. Então, basicamente, o que a gente tem quando a gente faz a observação fotométrica de um asteroide binário, a gente tem a observação, a gente vai observar a luz refletida dos dois componentes, porque cada componente do sistema binário, ele reflete a sua própria luz, né? E produz sua própria curva de luz. Então, é preciso usar um método para poder separar o sinal dos dois corpos. Então, aqui nesse diagrama, nessas curvas de luz, a curva de luz A, a gente pode ver aqui um sinal, né, bastante turbulento, bastante ruidoso,
mas é devido justamente a esse cruzamento, a essa mistura de sinais dos dois componentes, então é preciso separá-los. Como é isso? No caso de asteroides únicos, né, a gente usa uma curva de luz, uma série de Fourier, para calcular, né, derivar o período de rotação do objeto, e no caso dos asteroides binários, a gente usa uma soma de duas séries de Fourier, justamente para fazer essa decomposição. Então, normalmente, o que se faz é determinar o período de rotação, né, que é o período dominante, que é o período rotacional do corpo primário, do corpo maior, e depois a gente usa essa curva de luz ajustada, né, essa curva de Fourier, utiliza os coeficientes de Fourier dessa curva para subtrair essa curva dos dados completos. E a partir disso a gente vai em busca de uma nova curva de luz secundária, que geralmente pode mostrar os eventos mútuos que foram observados, né? Se eles forem observados, porque depende da geometria de observação para poder observar esses eventos mútuos. Então, aqui, né, como já foi feita a decomposição, a curva de luz B mostra claramente os eventos mútuos que ocorreram. Esses eventos mútuos, para deixar bem claro, é devido à passagem, né? O primeiro evento mútuo, o primeiro mínimo, né? Essa queda, a primeira queda de brilho, é devido justamente à passagem do corpo secundário na frente do corpo primário, lançando uma sombra, né? Como um eclipse, e depois ocorre uma ocultação, né? O corpo secundário passa atrás do componente primário, né? E interessante desses sistemas binários é que eles são laboratórios naturais. Por que laboratórios naturais? A partir dessas informações, por exemplo, do período orbital do sistema, que é justamente caracterizado pela repetição desses eventos mútuos, a gente pode derivar, por exemplo, a profundidade desse mínimo, do mínimo secundário, está relacionado justamente com a razão entre os diâmetros dos componentes do sistema. E, a partir disso, a gente pode derivar a razão entre esses diâmetros usando essa fórmula aqui, né? Então, tendo o período orbital, a gente pode derivar, por exemplo, a densidade, utilizando lei de Kepler, massa e outras características. Então, é bastante importante para estudar a composição, a estrutura interna dos asteroides. Então, os asteroides binários fornecem esse tipo de condição, certo? Então, nossas observações têm ocorrido, né, do Observatório Astronômico do Sertão do Taparica, né, uma imagem da esquerda mostrando o sítio e no céu, e a direita mostrando aqui o nosso telescópio com um diâmetro de um espelho com um diâmetro de 1 metro de diâmetro. Então, para fazer mostrar um pouco dos resultados e chegar na parte dos binários, quero mostrar que no trabalho de 2018 que publicamos, nós tivemos um período de rotação para 42 NEOs, certo? Período de rotação bem determinado, como mostra aqui, como aqui indicando, né, no diagrama período de rotação versus diâmetro, a localização deles. O objeto 2011, eu destaquei aqui porque nós fizemos um trabalho em 2020 que foi justamente estudando as propriedades rotacionais, modelo de forma, força de coesão, visto que ele é um objeto que tem cerca de 300 metros e está girando com um período de rotação de cerca de 37 minutos, então está ali acima da barreira de rotação, né, desafiando ali o modelo de Hubble Piles, e provavelmente é um objeto que pode ter coesão interna. Então, desses 42 NEOs que eu mencionei, 10 deles são candidatos a binários. Nós classificamos como candidatos a binários por quê? Simplesmente porque tem uma curva de luz com uma amplitude menor do que 0,3 e um período de rotação bastante rápido, entre 2 e 3 horas. Então, 10 objetos. Num trabalho mais recente, que foi feito agora no final do meu doutorado, foram 46 NEOs que tiveram seu período de rotação determinado. Esse trabalho é o que vai ser publicado agora, nesse semestre, está em fase de conclusão a escrita do artigo. Então, esses 46 NEOs com bom período determinado, né? A maioria deles do subgrupo Amor, alguns do subgrupo Apolo e apenas um do subgrupo Aten, né? Então, desses 46, 18 têm período de rotação entre 2 e 3 horas. Então, nós somamos, né? Pegamos aqueles 10 objetos do trabalho anterior e esses 18, né, eles estão aqui. São aqueles asteroides que estão com período de rotação próximo da barreira de rotação, que podem ter produzido satélites, né, tido uma formação binária. Então, desses objetos, nós encontramos cerca de 10 possíveis binários.
O que são esses 10 possíveis binários? Por que possíveis, né, e não binários? Possíveis porque nossas observações foram principalmente para a determinação do período, da direção de polo e do modelo de forma. Não estávamos interessados, a princípio, né, a priori, em identificar os binários. Só quando tivemos essa quantidade grande de objetos com período de rotação rápido, decidimos investigar se tinha alguma coisa, né, algum sinal de binaridade. O que são esses sinais de binaridade? É justamente investigar se nas curvas de luz existem uma curva de luz adicional, um período adicional, certo? Um período secundário, uma curva de luz secundária, ou algum evento mútuo que foi observado. Então, aqui um exemplo, o objeto 1995 SA, ele tem um período de rotação de 2,3 horas, né? Ali, como eu disse, período de rotação rápida, bastante próximo da barreira de rotação. Então, fazendo aquela decomposição, né, removendo essa curva de luz primária, né, de rotação rápida, 2 dados completos, nós encontramos uma segunda curva de luz secundária, incompleta, claro, porque a cobertura não foi tão grande, mas que exibe, que revela essa queda, essa atenuação muito característica, né, essa forma de ver, V-shape, né, muito característica de um evento mútuo. Então, a gente acredita que esse seja um binário suspeito, né, um potencial binário, justamente por apresentar esse possível evento mútuo. A partir desse possível evento mútuo, a gente pode derivar ali qual seria a relação, né, a razão entre os diâmetros desses componentes. Então, usando aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, nós calculamos aqui uma razão de 0,37, né? Então, o período orbital aqui é uma estimativa, né, não é correto, visto que a gente não teve a repetição dos 2 eventos mútuos que deveriam existir, certo? Outro caso é em que a gente não vê eventos mútuos, porém a gente encontra uma curva de luz secundária. Essa curva de luz secundária, como mostra aqui, ó, aqui o período primário, né, do corpo primário, 2,4 horas, e o período secundário, de 5,5 horas aproximadamente. Essa curva de luz não apresenta eventos mútuos, porém, a existência, o fato dessa curva de luz secundária existir, pode indicar que é o período rotacional de um componente secundário, né? Então, aqui outros casos, né, que a gente identifica evento mútuo, possíveis eventos mútuos. Eu coloquei esse objeto aqui interessante porque nós encontramos em 2019 essas 2 quedas, né, que podem ser eventos mútuos, e meses depois, o Warner publica no Minor Planet Bulletin essa curva de luz completa, mostrando que realmente é um binário. Então, a gente, né, tem capacidade de identificar esses binários para depois nós mesmos ou outras pessoas poderem observar e confirmarem que é um binário. Aqui alguns desses objetos que nós estudamos foram confirmados, né? Como esse que eu mostrei anteriormente e esse outro, 1998 PG. Então, ele teve um período orbital aqui de 15,9 horas. A gente não obteve, né, assim, claramente eventos mútuos, mas isso é como eu disse, tem a ver com a geometria de observação do sistema, né? Tanto é que o Warner, em 2018, conseguiu determinar uma curva de luz mostrando eventos mútuos e com um período de 16 horas. Então, bastante, né, nosso resultado está bastante próximo com o período publicado por Warner. Então, entre os binários confirmados que estudamos, né, está o objeto 2017 YR. Esse objeto 2017 YR, que está aqui, ele é um dos 4 objetos que estão nessa região aqui. E são objetos raros, que são asteroides binários formados por 2 componentes de tamanhos praticamente iguais, né, muito próximos. Então, esses objetos acredita-se, né, a maioria deles tem períodos orbitais, né, iguais aos períodos de rotação, uma vez que, por terem tamanhos semelhantes, né, eles atingem a sincronização mais rápido. Então, Felipe. Oi. 5 minutos. Ok, obrigado. Então, desse objeto, né, que foi confirmado em 2018, né, a partir de sua aproximação próxima da Terra, encontro próximo com a Terra, melhor dizendo, observações de radar do Green Bank Observatory, Goldstone, Arecibo, confirmaram que se tratava de um objeto binário com 2 corpos de tamanhos iguais.
Então, foi feita uma campanha também fotométrica para fazer a caracterização desse objeto, e nós conseguimos observar esse objeto de 3 sítios, né, 3 observatórios diferentes: o observatório Blue Mountain Observatory, na Austrália, o nosso OASE, né, aqui no Brasil, e o São Pedro Mártir Observatory, no México. E, a partir desses dados, nós conseguimos fazer uma caracterização bastante completa desse sistema, que gerou um artigo que foi publicado no ano passado, né, em que a gente pôde determinar o período orbital desse sistema, como mostra aqui essa curva de luz, onde os eventos múltiplos estão bem apresentados aqui, né, nas fases 02 e 07. Até o fato da posição da fase rotacional desses mínimos indica que a órbita do sistema é praticamente esférica. Isso também é uma característica que as curvas de luz revelam. A gente determinou um período orbital de 23,7 horas, em concordância, né, com as observações de radar que indicaram aqui, Taylor e colaboradores, que o período estava ali entre 20 e 24 horas. Mas uma coisa interessante é que, diferente dos outros sistemas de 2 corpos de massas de tamanhos iguais, nós encontramos um período secundário. Esse período secundário de 14,88 horas, nós sugerimos que deve ser devido à rotação de um dos corpos. Ou seja, isso significa que o sistema ainda não atingiu a sincronização completa, como o caso dos outros 3 binários do mesmo grupo. Então, pode ainda estar em processo de dissipação de energia e tudo mais, para atingir a sincronização completa, que é o destino, né, de todos os binários. Então, aqui outras características: a densidade que eu falei, nós encontramos a densidade baixíssima, entre 0,6 e 1,2. Isso é bastante interessante, tendo em vista que o objeto, a partir de observações do espectro fotométrico, apresentou um espectro do tipo D, até mais vermelho do que os tipos D mais comuns. Então, é um objeto realmente bastante interessante. A partir do espectro infravermelho, que a gente obteve a partir de dados do MIT e da Universidade do Havaí, que forneceram esses dados. A Demel, que é a coordenadora desse projeto, fornece esses dados, e a gente conseguiu ajustar o modelo térmico, né, termofísico, e determinar o albedo desse objeto, e determinamos um albedo de entre 2% e 4%, ou seja, compatível ali com os tipos D, compatível também com a densidade baixíssima. Essa densidade é característica ali de tipos D que já foram observados, por exemplo, nos troianos de Júpiter. Acho que eu lembro o asteroide Hector, que é um binário também de 2 corpos de massas semelhantes, o Patroclus, por exemplo. Então, mas o mais interessante é que esse objeto ele tem parâmetro de Tisserand de 2,7. Então, unindo todas essas características, nós sugerimos no artigo que esse objeto é um potencial cometa dormente, um potencial cometa extinto, né? Então, para mais detalhes, vocês podem acessar esse trabalho. Tem toda uma discussão a respeito das propriedades físicas, dos espectros fotométricos, do espectro de infravermelho, e também essa discussão a respeito da localização de origem desse objeto, que poderia ser do cinturão principal externo, né, onde tem bastante objetos do tipo D, mas também pelas características orbitais desse objeto. Como eu disse, parâmetro de Tisserand menor do que 3, esse objeto pode ter vindo realmente das regiões mais distantes do sistema solar. Então, só para fechar mesmo, não vou demorar, nesse período, né, nós determinamos cerca de 100 períodos de rotação para 100 NEOs, né, como bom índice de confiança, né. Agora, nesse trabalho atual, nós iremos reportar, né, 46 objetos, com também análise desses possíveis binários, dos quase 30 objetos com rotação rápida, em que investigamos a existência de binários. Também, alguns deles que são binários, nós também fazemos uma análise dos que são binários confirmados, e também pretendemos ainda incluir um estudo da força de coesão desses objetos rápidos, uma vez que muitos deles estão girando acima do período crítico para a densidade, vamos dizer assim, a densidade característica do tipo taxonômico que ele pertence. Então, vale a pena
verificar essa questão da coesão. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, Felipe. Si tenemos tiempo para alguna pregunta cortita. Bien. Dice Ricardo que ahí va la pregunta. Parabéns, dice Marcelo Casafín. Ricardo dice, linda charla, ¿cuál es la magnitud límite que alcanza? Nós conseguimos fazer observações de objetos com magnitude até 18 no filtro R. Bom, obrigado, no hay tiempo para más preguntas. Vamos a la última palestra de la sesión. Bruno, sí, ahí. Sí. Bien. O sistema de Chariclo a partir de ocultaciones estelares, Bruno Eduardo Morgado de colaboradores. Voy a avisar quando faltem 5 minutos. Ok, obrigado. Me escuta bem e consegue ver a minha tela? Sim, se vê bem. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Morgado. Atualmente eu sou pós-doc do Observatório Nacional. O trabalho que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, ele foi realizado principalmente no Observatório de Paris, durante um ano de pós-doc que eu fiz lá, e vem sendo feito em colaboração com toda a equipe do Luckstar. O Felipe comentou sobre o Luckstar na apresentação dele e diversas outras apresentações do nosso grupo. Então, vamos lá. Bom, essa apresentação vai ser sobre o sistema de Chariclo, então é importante eu começar apresentando esse sistema, né? Então, o Chariclo é um centauro, ele está orbitando o Sol ali aproximadamente 16 unidades astronômicas, ele foi descoberto em 97, e ele é o maior centauro conhecido, então na faixa ali de 125 quilômetros de raio. Uma coisa muito interessante sobre o Chariclo é que ele tem 2 anéis densos e confinados, que estão ali orbitando a aproximadamente 400 quilômetros do corpo principal. Isso foi descoberto a partir da técnica de ocultações estelares e publicado pelo Felipe Braga Ribas em 2014. E isso é bastante interessante, esse sistema de anéis, porque não só ele foi muito bem observado na ocultação com extrema clareza, ele também explicava diversos fatores fotométricos e espectroscópicos desse sistema. Então, aqui eu tenho uma ilustração desse sistema, onde eu tenho o Chariclo, que é o objeto central, esses 2 anéis sendo o C1, o anel interno e mais denso, e o C2, o anel que é mais externo e menos denso. Bom, o que eu vou falar aqui é sobre a técnica das ocultações estelares. Então, só recapitulando rapidamente, uma ocultação estelar acontece quando um objeto do sistema solar vai passar na frente de uma estrela, e a sombra do objeto passa aqui na Terra e a gente consegue fazer essa observação. Então, cada observador vai medir o fluxo da estrela ao longo do tempo e ele vai obter isso aqui, que é uma curva de luz. Então, aqui eu tenho o fluxo normalizado, onde eu tenho fora do evento o brilho tanto do objeto ocultador, mais a estrela ocultada. E, no caso do Chariclo, nós temos essas quedas antes e após o evento, que são a característica dos anéis. Bom, e ocultações estelares são uma técnica bastante interessante, porque ela permite a gente fazer uma caracterização bem robusta do corpo. Então, a gente consegue, por exemplo, determinar a forma aparente 2D desses objetos com uma precisão na ordem do quilômetro. A gente pode também avaliar os arredores desse corpo. Então, por exemplo, no caso do Chariclo, para estudar anéis, cascas de poeira, atmosferas e outras coisas nos arredores.
Além disso, a gente pode perceber com binários de contato bastante próximos e também efeitos topográficos, como montanhas e crateras. E também um fator bem interessante das ocultações é conseguir nos prover uma astrometria com a precisão do quilômetro. Então, aqui eu tenho uma imagem do asteroide Antíope, que é um objeto binário. Então, aqui, cada linha colorida é uma observação. Então, foi um observatório, um telescópio, que fez a detecção desse evento. E, ao combinar os dados de todos os telescópios, nós conseguimos caracterizar com bastante precisão esse objeto. Então, tanto as duas metades dele. Bom, e o que o charículo tem a ver com ocultações, né? Então, o charículo já vem sendo observado por ocultações desde 2013. Então, na ocultação de 2013 foi quando os anéis foram descobertos. Desde da descoberta desses anéis, esse objeto se tornou um alvo de extremo interesse, porque o sistema de anéis de charículo foi o primeiro sistema de anéis descoberto em torno de um pequeno corpo do sistema solar. Então, entre 2014 e 2016, outras 12 ocultações foram observadas, e elas foram publicadas pela Diane Berrat e pelo Rodrigo Leiva, foram alunos de doutorado do Bruno Sicardi. E, após 2017, outras 8 ocultações foram detectadas e foram publicadas dentro do projeto que eu estou apresentando aqui, que é o meu artigo de 2021. O interessante aqui é mencionar que por exemplo, o artigo da Diane Berrat e do Rodrigo Leiva também leva em consideração os dados do Felipe, e o meu artigo leva em consideração todos os dados anteriores. Tudo isso para permitir a melhor caracterização física desse objeto possível. Bom, e o que a gente está querendo entender aqui, né? Quais são as perguntas que nós nos fizemos e que procuramos responder? A gente está tentando caracterizar fisicamente o corpo. Então, a gente precisa saber qual é a forma do charículo, qual é a forma global desses anéis, tanto do C1 quanto do C2, se existe qualquer tipo de estrutura interior a esses anéis. E tudo isso é o que a gente consegue obter a partir das nossas observações. E todos esses parâmetros físicos são os parâmetros de entrada em modelos dinâmicos que vão estudar a evolução dinâmica desse sistema e tentar entender melhor a sua formação e qual é o seu futuro, né? Bom, então vamos começar oficialmente nos resultados e nas técnicas, né? Então, aqui é um exemplo de uma observação de ocultação estelar. Essa ocultação aconteceu em 2017, passando aqui pela América do Sul. Então, as linhas em preto demarcam o caminho da sombra do corpo principal e as linhas tracejadas demarcam a direção do movimento e a sombra dos anéis. Então, nós tivemos que fazer a predição desse evento, então a primeira coisa que é feita. E para melhorar a predição, muitas vezes a gente precisa fazer uma astrometria de altíssima precisão e utilizando diferentes telescópios, tanto aqui no Brasil, quanto colaboradores ao redor do mundo. No caso de grandes telescópios, a gente sempre precisa fazer o pedido de tempo e, principalmente, a gente precisa mobilizar a comunidade amadora. Então, entrar em contato com esses possíveis observadores que vão fazer essas observações. Em particular, em alguns casos, como foi o caso aqui do charículo, observadores são mobilizados e se movem, sua estação é movida para ter uma melhor detecção, para cobrir uma diferente região. Então, por exemplo, um observador aqui de Guaratinguetá veio a São José do Rio Preto para fazer uma observação. E aqui na Argentina também teve um caso de observadores que se moveram, levando estações móveis para uma melhor detecção desse evento. Bom, nossa pipeline de redução está descrita aqui. Basicamente, o que a gente precisa fazer é a fotometria dessas imagens. Então, a gente obtém as imagens, a gente faz a fotometria e resultando, assim, numa curva de luz. Essas curvas de luz, então, são analisadas e assim a gente determina os instantes dos eventos, tanto do corpo principal quanto dos anéis, e assim conseguimos as cordas e também os parâmetros dos anéis, os parâmetros físicos dos anéis. Além disso, a partir das cordas, a gente faz o ajuste de limbo para determinar a forma do corpo no momento da ocultação.
Aqui eu tenho uma lista dos softwares utilizados, em especial destaque ao Sora, que é um software que foi desenvolvido pelo grupo, e que eu estou fazendo uma apresentação sobre ele, que eu irei fazer uma apresentação sobre ele amanhã. O Praia foi desenvolvido pelo Marcelo Safin, o Iraf é bastante conhecido, e um Tangra foi desenvolvido pelo Risto Pavlov. Ok, vamos aos resultados, então. Começando, então, pelos resultados do anel C1, quais são seus parâmetros físicos, né? O que é feito. Aqui, nessas imagens, eu tenho as linhas azuis, são as cordas pelo corpo principal, e as linhas verdes são as cordas, as detecções pelos anéis. Então, a partir dessas detecções dos anéis, eu ajusto uma elipse e determino os parâmetros dessa elipse. Uma coisa que é interessante, que é comparando os dados das diferentes ocultações, tanto o raio dos anéis, do anel C1, quanto o seu ângulo de posição, estão em comum acordo. O que quer dizer que, ao longo do tempo, isso desde as observações de 2013 até observações de 2017, o que quer dizer que, ao longo desse intervalo de tempo, o sistema de anéis de Chariclo foi estável. Então, não existe nenhuma diferença, por exemplo, uma precessão ali associada. Uma coisa muito interessante que apareceu foram detecções de estruturas ao longo do anel. Então, por exemplo, aqui eu tenho cada uma dessas linhas, é uma detecção do anel por diferentes observatórios. Então, eu tenho 1, 2 e 3, são 3 observatórios diferentes, que são essas cordas aqui. Esse foi um evento extremamente lento, de apenas 5 km por segundo, e nesse evento foi possível perceber a estrutura aqui aparecendo em diferentes observações, e estruturas essas que se repetem claramente. Isso aqui mostra para a gente diferenças de densidade, provavelmente diferenças de densidade ao longo do anel. Então, o anel é um pouco menos denso, um pouco mais denso, e por aí diante. 5 minutos. Ok. Nos dados da ocultação de 2017, essas mesmas estruturas em W também aparecem. Ok, uma coisa que é bastante interessante é que o tamanho, a largura dos anéis também difere bastante entre as medidas. Então, Bruno, no estamos escuchando. me escuta? Alô? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bom, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês as diferentes estruturas ao longo das diferentes detecções, mostrando que temos variações, temos larguras desde 5,1 até 9 quilômetros de tamanho da largura do anel. Isso aqui eu vou pular. Vamos ao anel C2. Pela primeira vez, foi possível detectar a forma global do anel C2, e com essa forma global a gente pôde ajustar essa elipse. E uma coisa interessante é que a gente consegue comparar essa elipse, que foi ajustada para o anel C2, com a elipse ajustada ao anel C1, mostrando que, por exemplo, existe uma possível diferença entre o centro dos dois objetos. Então, isso pode estar associado a uma diferença de excentricidade entre os anéis. Uma outra coisa foi, a partir de todas as ocultações, desde 2013 até 2020, nós fizemos o ajuste de uma forma 3D global, um elipsoide, que melhor se ajustava a todas essas cordas simultaneamente. Então, com esse ajuste, nós obtivemos parâmetros físicos, o A, o B e o C, com precisões de poucos quilômetros para o sistema de Chariclo. Isso é uma precisão altíssima e que pode nos permitir entender melhor esse sistema e a dinâmica dos anéis em si. Aqui eu estou comparando a forma 3D obtida com curvas de rotação da literatura, mostrando que está em comum acordo, né? Então, aqui eu tenho o nosso modelo de rotação e como que ele se compara com outros autores que estão listados aqui e que mostra o comum acordo entre esses dois, entre os nossos resultados e a literatura.
Bom, uma outra coisa interessante, como eu mencionei, é que o sistema as ocultações permitem obter uma astrometria de altíssima precisão, e por altíssima aqui, como os números mostram, é menor que 1 milissegundo de arco. E o interessante é que com essa astrometria nós conseguimos propagar a órbita desse objeto e ter órbitas com altíssima precisão, o que nos diz que as próximas ocultações que vão acontecer por esse objeto, a gente tem uma chance altíssima de acertar o momento e a localização da Terra que essa ocultação vai passar. O local da Terra que vai ser possível observar essa ocultação. Então, só para mostrar aqui, a propagação da órbita até 2023 tem uma precisão ali melhor que 3 milissegundos de arco, que para o sistema de Chariklo é de 30 quilômetros. Bom, então, só para finalizar, a partir desses dados de ocultações estelares, nós fomos capazes de determinar a forma global do anel C1. A gente foi possível detectar estruturas locais no anel C1 também, mostrando essa forma em W, que eu mostrei anteriormente. Nós conseguimos determinar a forma global do anel C2 e também a forma 3D do Chariklo. Aqui embaixo eu tenho 12 QR Codes que vão para as publicações, então o artigo foi publicado na Astronomical Astrophysics, e aqui eu tenho a versão do artigo que foi publicada no Archive. Só para finalizar, tudo isso só é possível porque dentro da colaboração do Luxstar e nossa colaboração, nós nos contactamos pessoas do mundo inteiro e colaboramos com pessoas do mundo inteiro. E dados como esses e muitos outros que estão sendo apresentados aqui só foram possíveis graças a essa grande colaboração que nós temos. E é isso. Muito obrigado. Obrigado por la palestra. Vamos a las preguntas. Mario Melita pregunta: gracias Bruno, muy linda charla. ¿Crees que hay posibilidad de estimar el gradiente de excentricidad? Por ejemplo, si el borde interior tiene la misma excentricidad que el exterior, o al menos si es posible o positiva o negativa. ¿Y cuál sería el origen dinámico de la estructura interna? ¿Es similar a la del anillo Epsilon de Urano? Começando pela segunda pergunta, a origem da estrutura interna ainda não sabemos. Então, essa detecção, essa estrutura interna, é a primeira vez que a gente está detectando ela nesses dados. Então, exatamente é uma das coisas que precisam ser estudadas através de modelos dinâmicos. Então, fazer a integração numérica e entender melhor como que está acontecendo a dinâmica desse sistema e o porquê que isso acontece. Os modelos dinâmicos, claramente, precisam nos ajudar a responder essa pergunta. E sobre a primeira pergunta, em relação ao gradiente de excentricidade, a gente consegue determinar com bastante clareza a largura dos anéis nos diferentes momentos do tempo. Então, para alguns eventos em particular, é possível perceber a variação por longitude. E isso pode nos trazer essa informação sobre o gradiente de excentricidade. Esse não foi um trabalho que foi feito exatamente, mas a gente começou a olhar um pouco esses dados e a impressão que eu tenho é que sim, é possível. Mas eu não tenho o número correto, não tenho a resposta ainda. Bom. Eduardo Rondón pergunta: parabéns pela palestra, Bruno. ¿Cuál es el modelo de forma que se está usando? Aqui nós utilizamos o modelo triaxial. Então, eu tenho um triaxial ABC, A maior que B, que maior que C. Curiosamente, Chariklo não se adequa ao modelo, nem o Maclaurin, nem o Jacobi. Então, isso é algo para ser entendido, por que disso. Mas a forma de Jacobi não se adequa aos dados da ocultação. Então, por enquanto, foi ajustado apenas um triaxial de A, B e C. Uma coisa importante mencionar é que a rotação do Chariklo é conhecida, então foi dada como valor conhecido, né, como input do modelo. E é isso, basicamente é isso.
Bien. Ricardo pregunta, gracias por la charla, Bruno, muy interesante. ¿Estimás que la densidad de los anillos es más o menos constante? Y la otra pregunta es, las próximas ocultaciones, ¿cuándo son y dónde se producen? Sobre as próximas ocultações, infelizmente, Charico não está tendo muitas ocultações recentemente. Ele estava em uma região extremamente densa, passando pelo plano galáctico, na frente do plano galáctico, mas agora ele já se afastou e as ocultações começam a ser raras. Existe o site do Luckstar, que eu posso colocar aqui no chat logo mais, que lá você consegue encontrar a lista de todos os eventos que vão acontecer, tanto Charico ou qualquer outros objetos. Então, isso eu posso disponibilizar facilmente. Sobre a densidade dos anéis. Uma coisa interessante, como eu mostro aqui, que eu não consegui falar por muito tempo, aqui eu mostro a diferença da largura do anel ao longo do tempo, né, ao longo das diferentes detecções. Uma coisa interessante é que nós temos diferentes larguras para o mesmo evento. Então, realmente, o que a gente está vendo aqui é a diferença a quantidade de matéria parece ser aproximadamente constante, a largura equivalente, que é o produto entre a largura real e a opacidade, é aparentemente constante, porém a gente percebe essa diferença em largura. Então, a densidade muda com a longitude, mas parece que está sendo constante ao longo do tempo. Obrigada. Carvalho pergunta quais os modelos para a origem dos anéis. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, antes da descoberta dos anéis de Haumea, se imaginavam, poderiam ter, por exemplo, uma origem de algum efeito cometário, dos anéis terem sido criados por alguma ejeção de material que ficou em torno de Charico, mas a partir da ocultação do Haumea, que também tem um anel, isso não parece ser o mais razoável. Tudo isso, a resposta é não sabemos a origem. Então, isso é algo que a gente precisa descobrir. As possibilidades são quebra de algum satélite, ou então algum impacto, a questão da coma, de alguma ejeção de material que ficou orbitando. Então, no momento, conhecemos 2 sistemas de anéis em torno de pequenos corpos, né, que é o Haumea e o Charico. Possivelmente encontremos outros objetos, e com isso a gente consegue entender cada vez melhor a origem desses sistemas e o que se passa. Bom, si no hay más preguntas para Bruno, le agradecemos. Muy interesante su presentación. Daríamos por terminada aquí esta sesión y por si alguno no estaba, les recordamos que después de la sesión de pósters de la siesta, nos conectaríamos todos con cámaras para tomar la foto de la reunión. Nos encontramos a las 14. Gracias.